Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Pela graça de Deus, a gente vai fazer aqui a última parte do nosso módulo de antropologia bíblica. Vamos tentar fechar algumas questões importantes e apresentar aqui alguns elementos novos ao nosso estudo. E eu espero que o conteúdo venha, de alguma maneira, abençoar os irmãos e assim possamos ter uma visão melhor, uma visão mais coerente, mais correta e principalmente uma visão mais bíblica a respeito da questão da estrutura e da existência humana. Nessa última parte do nosso estudo, nós vamos considerar, primeiramente, sobre a natureza constitucional do homem. Em outras palavras, em quantas partes nós podemos dividir a estrutura humana? Será que o homem ele é formado basicamente de corpo e alma, como acreditam os dicotomistas? Ou será que a estrutura humana, a constituição do homem é dividida em três partes, sendo o corpo, a alma e o espírito? Então, nós vamos considerar sobre esse assunto nessa aula e assim vamos procurar ter uma compreensão melhor do que a Bíblia nos ensina sobre esses assuntos e, naturalmente, outros mais também. Muito bem. A grande pergunta que vem, de fato, estar muito presente nos debates teológicos diz respeito à questão da estrutura humana. Embora possa parecer algo simples e algo até mesmo sem muita importância, mas a grande verdade é que essa questão da estrutura humana, ela já foi muito debatida ao longo da história. E como eu coloquei inicialmente, nós temos basicamente, nós até poderíamos dizer que há três visões sobre esse assunto, mas nós vamos considerar apenas duas, porque são as mais importantes e, de fato, são aquelas que têm alcançado mais proeminência dentro do debate teológico. Então, de um lado, nós temos os dicotomistas, que vão fazer aí a afirmação de que o homem, ou o ser humano, é dividido em duas partes, e os tricotomistas, que fazem a divisão da estrutura humana em três partes. A grande pergunta é: o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Essa é a questão principal. Pelos registros bíblicos, como nós podemos ter o entendimento correto a respeito desse tema? Muito bem. Vamos começar então pela visão tricotômica. Coloquei uma imagem que tenta de alguma maneira ilustrar essa visão, falando aí da tríplice divisão da estrutura humana nessas três partes. Essa visão ela é fundamentada basicamente na perspectiva platônica de corpo e alma. O que isso significa? Isso significa, entre outras coisas, que durante uma época a filosofia ela influenciou bastante na questão do debate teológico em torno de alguns assuntos. E essa questão do estudo da doutrina ou da constituição do homem foi uma das doutrinas que foi influenciada pela filosofia de modo geral. E nesse caso, mais particularmente, pela filosofia de Platão. Então, Platão acreditava que por trás de nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nós só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. Resumidamente, o que Platão estava dizendo e o que ele estava tentando ensinar através da sua visão filosófica é que dentro da existência humana existe essa primeira esfera da nossa existência que ele chama como o mundo dos sentidos, onde nós podemos ver, tocar e sentir as coisas que estão ao nosso redor, mas por trás dessa existência existe uma realidade abstrata, o mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Esse mundo dos sentidos, ele é corrompido, ele é distorcido e ele é defeituoso, por assim dizer, mas o mundo abstrato ou o mundo das ideias
é uma esfera de plena perfeição e, segundo Platão, nós só podemos chegar a este mundo onde se encontra o verdadeiro conhecimento através do uso correto da razão. Pois bem, então o corpo, por causa da ênfase na metafísica, ele acabou sendo visto na teologia como uma prisão da alma que influenciou o fortalecimento do pensamento gnóstico. Isso significa, entre outras coisas, que Platão, dentro dessa sua lógica filosófica, ele fazia uma distinção com o fato de que uma realidade é marcada pela material, e essa realidade material ela é corrompida e distorcida, e ela se contrapõe a uma outra realidade da esfera espiritual, ou como ele chama de uma realidade abstrata, onde tudo é perfeito, onde tudo é pleno, é totalmente o contrário dessa realidade dos sentidos. E esse era exatamente o pressuposto do gnosticismo. Tudo que está relacionado com a matéria é ruim e tudo que está relacionado com o espírito é bom. Foi por esse pensamento que eles não acreditavam, por exemplo, na ideia do Senhor Jesus Cristo incorporar numa estrutura humana real e literal, porque, segundo eles, o divino não poderia entrar em contato com o material ou com o corpo, porque senão ele seria corrompido. Resumindo toda essa questão, dentro dessa perspectiva desse pensamento, há uma supervalorização da metafísica que caracterizou muitos teólogos na história da igreja, como Orígenes e Tomás de Aquino. Tudo isso é para que a gente perceba que, se a gente não souber dimensionar a importância de cada estudo dentro do seu campo específico, fatalmente um vai acabar entrando na esfera do outro, e foi o que aconteceu, especialmente nessa questão que nós estamos mencionando, onde a visão tricotômica ela acabou, por assim ser, influenciada por esse pensamento filosófico de Platão. Muito bem. Dentro desse pensamento, nós podemos, então, resumir essa divisão da seguinte maneira. O corpo, como é claro que na perspectiva tricotômica, o corpo refere-se à parte física ou à matéria, como nós já mencionamos. A alma, ela é um segundo elemento da constituição humana, que é formada pela psique, que é a sede das emoções, dos desejos e das vontades. Então, no pensamento platônico e no pensamento tricotomista, a alma seria essa esfera psicológica, onde abriga os aspectos emocionais e das nossas vontades, e o espírito, finalmente, seria a sede do conhecimento de Deus e a comunhão com Ele, por assim dizer. Então, se uma pessoa, dentro dessa visão, deseja ter um relacionamento real com Deus, ela precisa, então, desenvolver a sua parte espiritual, porque é por esse elemento que abriga o verdadeiro conhecimento de Deus, que vai proporcionar e propiciar, de fato, a comunhão com Deus. Resumidamente, essa é a divisão que o pensamento tricotômico faz em relação à estrutura humana. Qual é a base bíblica do pensamento tricotomista? Eles usam basicamente 2 versículos. O primeiro versículo é o de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Atentem para essa colocação de Paulo do espírito, da alma e do corpo. E o outro texto que é usado também pelo pensamento tricotomista é Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A ênfase, naturalmente, está na expressão dividir alma e espírito,
que segundo esse pensamento seria então, o autor aos Hebreus estaria fazendo referência a duas partes diferentes da estrutura humana. Muito bem, vamos analisar primeiramente o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, mas antes de entrar no texto propriamente, eu gostaria de fazer uma comparação para que a gente pudesse pensar juntos sobre esse aspecto. Antes de mais nada, é preciso entender que o texto de Tessalonicenses está usando uma figura de linguagem para enfatizar a profundidade e a extensão da santificação. Esse é um pressuposto importante para a gente entender o texto dentro do seu contexto. O contexto próximo está falando da santificação e a intenção de Paulo nada mais é do que mostrar para os seus leitores que o grande propósito e o grande desejo de Deus é que os crentes de Tessalônica fossem profundamente santificados em toda a extensão da sua existência. E para que isso fique claro, eu quero usar aqui a questão do exemplo, de um exemplo que nós encontramos em dois evangelhos. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, o evangelista Mateus, ele coloca assim, ele está, na verdade, registrando o que o Senhor Jesus disse. E ele coloca nessas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, Mateus, dentro do seu registro e dentro daquilo que o Espírito Santo, de certa forma, ousou, de certa forma não, o Espírito Santo ousou para que ele registrasse essa expressão, colocando nessas palavras, usando essa divisão em três partes, falando do coração, da alma e do entendimento. Por outro lado, o evangelista Marcos, quando ele vai escrever e registrar o mesmo discurso do Senhor Jesus, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual evangelho está correto na descrição da natureza constitucional do homem? Para a gente entender essa pergunta, a gente tem que entender primeiramente um outro elemento. Será que Mateus e Marcos estavam tentando falar sobre a divisão da estrutura humana, ou será que eles estavam simplesmente tentando demonstrar que amar a Deus é a coisa mais importante, de tal maneira que toda a nossa existência deve ser dedicada a esse objetivo supremo e máximo, que é de fato amar o Senhor Deus com todo o nosso ser? Eu estou fazendo essa pergunta para mostrar que não há contradição entre os evangelhos, pelo fato de Mateus dividir em três partes e Marcos dividir em quatro partes. Porque a intenção deles não é criar compartimentos no homem ou dividi-lo em compartimentos. A intenção é simplesmente mostrar que devemos amar o Senhor com toda a nossa vida. Tanto Mateus como Marcos estão demonstrando o sentido integral, total e amplo da afirmativa. Em outras palavras, toda a esfera da existência dos discípulos do Senhor Jesus Cristo devem ser totalmente possuídas pelo propósito máximo de viver para a sua honra e para a sua glória. Tendo feito essas considerações nos evangelhos, é que nós podemos entender o sentido também de 1 Tessalonicenses. Quando Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que na verdade ele está fazendo não é uma afirmação doutrinária, mas é uma oração demonstrando o seu desejo de que os seus leitores fossem santificados e preservados em todas as áreas da sua vida até a volta de Cristo, e não uma afirmativa doutrinária tentando mostrar para os seus leitores que alma e espírito são coisas diferentes. Isso fica ainda mais claro quando a gente faz o estudo
de duas palavras gregas que estão nesse versículo. A primeira palavra é holoteles, é uma palavra que é a junção de holos, que significa a totalidade, e telos, que significa a finalidade ou alvo de alguma coisa. Resumindo, quando ele fala, vos santifiquem tudo, ele está falando da totalidade, de modo que essa totalidade alcança um alvo específico, que é a santificação. E na continuação do versículo, quando ele diz, sejam conservados íntegros, nós temos a palavra holokreron, que é a junção de holos também, que significa totalidade, e kleros, que significa porção ou parte, significando a completude ou completamente em todas as suas partes. Portanto, a grande ênfase de 1 Tessalonicenses 5:23 não é em dividir o homem em três partes, mas simplesmente demonstrar que a totalidade da pessoa é que deve ser santificada ao Senhor e não uma tentativa de separar o homem em três partes, tá certo? Espero que esse ponto tenha ficado bastante claro para que a gente tenha uma visão mais equilibrada e coerente a respeito da estrutura humana. Muito embora a gente vá ainda trabalhar com a dicotomia propriamente. Bom, vamos agora analisar o texto de Hebreus 4:12. Esse texto é importante a gente entender também que o autor ele não pretende dizer que a palavra de Deus ela causa uma divisão entre uma parte da natureza humana chamada alma e outra parte chamada espírito. Não há aqui, pelo menos no entendimento de boa parte dos estudiosos, de que a intenção do autor é falar de coisas diferentes, como se a alma fosse uma parte e o espírito fosse outra parte. Essas palavras, ao que tudo indica, são, na verdade, o uso de uma figura de linguagem, ou uma linguagem figurativa, cuja intenção é descrever o poder penetrante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Veja bem, a gente não vai continuar a leitura, mas se a gente continuar, a gente vai perceber que dentro, aliás, não na continuação do texto, mas na continuação do versículo, na parte final, melhor dizendo, ele vai explicar a intenção do autor, que nada mais é do que fazer com que a palavra de Deus venha fazer com que os seus leitores discirna os pensamentos, atitudes, intenções e motivações do coração. É isso que a palavra de Deus, ao ser viva e eficaz, comparada a uma espada de dois gumes, que é uma espada cortante nas suas duas extremidades, tem o poder de fazer. Em outras palavras, é como se a palavra de Deus penetrasse nos recônditos mais interiores do nosso ser, trazendo à luz os motivos secretos de nossas ações. Hebreus 4:12 também não tem a intenção de fazer uma afirmação doutrinária no sentido de criar um ensinamento teológico fazendo uma suposta divisão da alma e do espírito. Pelo contrário, simplesmente a intenção do autor é mostrar que tanto a alma como o espírito são partes, são sinônimos e que a palavra de Deus ela tem por si o poder de dividir até mesmo aquilo que é indivisível. Então nós concluímos que o autor aos Hebreus apenas afirmou que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, com alto poder penetrante naquilo que é impenetrável, ou seja, no mais profundo do ser humano. Ok? Esses são os dois textos que geralmente são usados nessa perspectiva tricotomista, mas eu acredito que dentro dessa análise contextual e dessas afirmativas, a gente pode entender com um pouco mais de clareza
o que os autores pretenderam com esses textos. Vamos entender agora, de maneira resumida, a visão dicotômica. Dentro dessa posição, que é majoritariamente a posição reformada, ela defende que o homem é uma unidade, porém, essa unidade é dividida em duas partes, que é o corpo e que é a alma, ok? Lembrando que alma e espírito seriam palavras sinônimas para se referir à mesma substância do interior do homem ou do seu ser. É mais ou menos como se fosse uma moeda. A moeda, ela tem as suas duas partes, de um lado tem o seu valor e do outro lado geralmente tem alguma imagem, mas embora ela tenha essas duas partes, ela é uma unidade, ela está ali junta. Assim acontece também com a estrutura humana. Embora nós temos o corpo e a alma, mas nós somos uma unidade. Isso é muito importante também, até mesmo, para nós entendermos que dentro da teologia não há, a gente não deveria pensar que a parte espiritual é mais importante que a parte material. Mesmo porque a Bíblia, quando fala da ressurreição, ela fala da ressurreição não somente da alma, mas também do corpo. E a gente não pode, como acreditavam os gnósticos, por exemplo, ou os dualistas, a gente não pode partir do princípio de que a gente pode cultivar uma espiritualidade pura e mantendo o corpo impuro. Inclusive, essa é uma heresia muito perigosa. Não há como você nutrir ou não há como você conciliar essas coisas. A Bíblia fala da santificação do corpo e da santificação da alma, porque ela parte do princípio da unidade da estrutura humana, sendo igualmente importantes e consagradas ao Senhor. Então, a oração dentro da vida cristã é importante, tanto quanto a maneira como nós usamos o nosso corpo o é. Não há como a gente consagrar uma parte e profanar a outra parte. Na verdade, até nem existe essa divisão dualista do sagrado e profano. Ou nós pertencemos integralmente, totalmente a Deus, ou de fato nós teremos uma visão incorreta do que essas coisas significam. E na palavra de Deus, agora voltando para a questão da dicotomia, existem vários textos que comprovam esse uso das duas expressões como significando uma só. Por exemplo, Gênesis 41:8, nós encontramos: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado. A palavra traduzida por espírito aqui no hebraico é o termo ruá, que é um termo muito frequente nas Sagradas Escrituras, e esse termo geralmente é traduzido por sopro, mente ou espírito. Lá no Novo Testamento, mudando um pouco da questão do antigo para o novo, lá em João 12:27 nós encontramos: agora está angustiada a minha alma. A palavra traduzida por alma no Evangelho de João é psique. Essa palavra geralmente é usada para se referir a uma angústia interior. Já no Salmo 42, versículo 6, sinto abatida, ó minha alma. Já não é mais a expressão ruá no hebraico, mas é a expressão que vem de nefesh, que pode ser traduzida como vida, pessoa, criatura, mente e eu. Ok? Voltando para o Novo Testamento, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Veja que a palavra traduzida por espírito já não é mais a palavra psique, mas é a palavra pneuma, e é usada para expressar a angústia interior do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero que os irmãos entendam é que, embora sejam usadas essas terminologias diferentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a intenção dos respectivos autores era de demonstrar a parte imaterial do homem, que é a sua alma ou o seu espírito. E não simplesmente ficar falando de setores ou compartimentos diferentes dentro da estrutura humana. Mateus 10:28 diz:
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O Senhor Jesus Cristo mostra que a alma e o corpo daqueles que não se arrependem serão lançados no inferno. O homem, na sua totalidade, na sua unidade, tanto no seu aspecto físico como no seu aspecto espiritual, ou uma referência à sua alma. Nesse sentido, dentro da visão dicotomista, a alma ela representa a parte imaterial do homem, da qual podemos chamar de alma ou espírito, e o corpo refere-se ou representa a parte material do homem, que é o nosso físico, por assim dizer. Ok? Então, essa foi a primeira parte, falando aí sobre a questão da origem da alma, ou melhor, falando sobre a questão da estrutura humana e da sua divisão. Naturalmente, ficou evidente que o nosso pensamento e a nossa conclusão é que, de fato, a estrutura humana ela constitui-se de corpo e alma, e a palavra alma e espírito, na verdade, são sinônimos, ok? Aqui nós vamos entrar numa outra questão muito importante, que é a questão da origem da alma. A gente não vai entrar profundamente nessa discussão, mas eu queria apresentar para os irmãos rapidamente três teorias que tratam desse assunto. Nós temos, primeiramente, a visão pré-existencialista ou da pré-existência, ok? Essa visão ou essa teoria, ela defende a ideia que as almas pré-existem antes de entrar no corpo ou encarnar-se. Ela é mais uma ideia que demonstra a influência da filosofia de Platão, que foi introduzida especialmente por Orígenes, né, no seu período como teólogo, como pensador. Ele viveu entre os anos 185 e 254 depois de Cristo. Então, os irmãos percebam que ele já está lá no começo da história da igreja e sendo influenciado pelo pensamento platônico. Ele defendeu esse pressuposto. E quando Berkoff faz uma análise da teologia de Orígenes, ele afirma que Orígenes via que a atual existência material do homem, com todas as suas desigualdades e irregularidades morais e físicas, era como um castigo pelos pecados cometidos numa existência anterior. O que é interessante a gente pensar sobre isso é que, na verdade, os pré-existencialistas eles estão em profunda consonância com o pensamento do espiritismo, especialmente da vertente kardecista, que defende a ideia de que as almas elas pré-existem e que elas vão incorporando-se e desincorporando-se num processo repetitivo e aparentemente interminável, até que a pessoa de fato vá evoluindo, vai desenvolvendo e vai alcançando um nível superior na sua existência. Quanto pior uma pessoa vive na sua vida presente, pior será a sua próxima reencarnação. E essa reencarnação sofrida, ela será o meio usado por Deus para transformar, não o meio usado por Deus, mas será o meio usado para aperfeiçoar essa existência até que ela alcance uma existência plena. Isso não faz sentido pelo simples fato de que a gente não vê uma melhora significativa na existência humana. Se o processo de reencarnação tivesse de fato produzindo uma melhora nos supostos pessoas reencarnadas, a gente veria uma melhora na sociedade, nos padrões, na moralidade, na ética, mas não é o que acontece. Na verdade, é como a própria palavra de Deus ensina. Nós vivemos num mundo um mundo contaminado pelo pecado, e a tendência do mundo, à medida que as pessoas vão entregando-se a si mesmas e aos seus desejos, é que essa tendência é de fato de degradação. Isso explica todas essas ideologias perigosas e altamente prejudiciais para a igreja, questão do homossexualismo,
tantas formas de bestialismo, a questão de tratar criminosos como se fossem pessoas meramente doentes. O sujeito, não, por exemplo, está dentro de uma igreja e ele não consegue desenvolver a santificação, ele muitas vezes não reconhece isso como uma consequência do seu próprio pecado, mas geralmente ele vai pensar porque ele tem uma doença, porque ele é hiperativo, por causa de uma série de fatores. Então, esse é um dos aspectos curiosos da nossa existência pós-moderna. O ser humano, ele é a vítima de tudo. E exatamente por ser a vítima, ele acaba tentando justificar os seus erros e as suas perversidades, atribuindo a doenças, a desvios, mas nunca a maldade intrínseca propriamente. Mas voltando aqui para a questão da pré-existência, é basicamente isso que eles acreditam, que o corpo de fato, que a alma de fato está num processo de reencarnação pelo fato dela ser pré-existente. O traducionismo é uma outra visão também que fala sobre a questão da origem da alma. A expressão vem do latim, que significa transmissão. Cada alma ela é propagada geneticamente através da procriação. Então, quando o homem ele tem um relacionamento com a mulher e desse relacionamento surge a vida, por assim dizer, através do encontro do espermatozoide com o óvulo feminino, e ali através de um processo biológico surge então o desenvolvimento da vida nos seus estágios iniciais. Então, através dessa ação, a alma ela é transmitida para aquela vida, e alguns argumentos favoráveis que fortalecem essa ideia. Por exemplo, no relato da criação, Adão recebeu a alma de Deus através do sopro, lá em Gênesis, capítulo 2. Só que o mesmo não aconteceu com Eva. Na verdade, Eva ela recebeu por transmissão, se é que podemos dizer dessa maneira. Então, à medida que Eva foi criada da costela de Adão, então, por consequência, a sua alma foi transmitida através desse ato. Mas o grande argumento, ou um dos grandes argumentos que são usados, é também o fato de Deus ter cessado a sua obra criadora no sexto dia, de fato que Deus não poderia, então, criar novas almas para as pessoas. As almas já... não seria uma obra criativa de Deus, mas seria, na verdade, como nós colocamos inicialmente, o fato da alma ser propagada geneticamente. É difícil, às vezes, achar os termos para tentar exemplificar o pensamento, porque cada termo que você usa, se ele não for pensado com profundidade, ele pode trazer algumas implicações perigosas. Por isso que eu quero me ater ao pensamento na sua forma simples e objetiva, que basicamente afirma que cada alma é propagada geneticamente através da procriação. E o terceiro argumento, talvez o mais importante, é que certas características da personalidade, elas são claramente traços dos pais que são passados para os filhos ou até mesmo recebidos de avós e tios. E é muito curioso como uma criança, ela carrega e traz em si mesmo não só traços da parte física, mas do comportamento, do caráter e até da própria pessoa, do seu pai ou da sua mãe ou de algum outro familiar. Então, essas características de personalidade, ao serem observadas nos filhos ou familiares, elas, de uma certa maneira, servem para fortalecer o pensamento traducionista, ok? E a terceira visão, ou terceiro pensamento é o criacionismo. Essa posição, ela defende que Deus cria imediata e individualmente cada alma. Então, a alma é criada por Deus num estado de santa ou de santidade, de bondade, mas quando a alma entra em contato com o corpo depravado, ela é consequentemente contaminada.
Então, ao ter contato com o corpo corrompido ou corrupto, ela recebe a imputação da culpa de Adão, que era, como já vimos anteriormente, o nosso cabeça federal. Quais são algumas dificuldades dessa visão, embora ela seja aceita por grande parte dos estudiosos? Primeiro, como que ela lida com a questão da queda que atingiu o homem como um todo e a alma ser santa? Como que pode? Se o pecado corrompeu todas as esferas da existência, como que a alma pode ser boa e ser só contaminada quando entra em contato com o corpo? É uma questão difícil que quem defende essa teoria tem que responder. Segundo, essa ideia, ela também é, de certa maneira, uma influência do pensamento platônico na teologia, quando ele defende a ideia de que a matéria é boa e aquilo que é de natureza espiritual ou da natureza abstrata é perfeito. De certa maneira, é uma influência desse pensamento nesse pressuposto teológico. Além do mais, essa visão não explica com muita clareza como os traços da personalidade são transmitidos dos pais para os filhos e principalmente o fato de Deus continuar criando almas, mesmo quando diz o texto claramente que a última criação de Deus foi o homem lá no sexto dia e a partir daquele momento Deus encerrou a sua obra criadora. Então veja, são as três visões que nós encontramos dentro dessa perspectiva para que os irmãos tenham aí uma noção, pelo menos uma diretriz geral de como esse assunto é abordado e como ele é estudado. Aparentemente, a segunda visão, né, do traducionismo, ele parece ter menos inconsistência e parece ser um pouco mais coerente com o que de fato acontece, embora ele também levante algumas questões difíceis de serem respondidas, ok? Bom, o outro assunto que eu quero tratar com os irmãos aqui, a título de dar algumas diretrizes gerais, é a respeito do homem no pacto das obras ou pacto da criação, que é uma terminologia usada dentro do campo da teologia bíblica. O primeiro pacto foi feito com o homem, e esse pacto era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele e a sua posteridade, sob a condição perfeita de obediência pessoal. Veja bem, dentro dessa questão do pacto das obras, a gente tem que entender algumas questões importantes. A primeira delas, as partes pactuantes, porque um pacto é sempre um acordo entre duas partes. Eu vou explicar melhor esse conceito um pouco mais à frente, mas nesse momento o que nós temos que entender é essa questão das partes pactuantes. De um lado, o Deus triuno comprometendo-se por um ato de graça condescendente ao dever de dar ao homem, sob a condição de obediência, as bênçãos da vida eterna e da perfeita felicidade. Por outro lado, nós temos Adão, o representante da raça humana, o cabeça federal, absolutamente dependente e sem qualquer reivindicação a fazer para Deus, porém, graciosamente permitido pactuar-se com Deus por si mesmo e por sua posteridade, assumindo a responsabilidade de obedecer a Deus. Então, de um lado, nós temos Deus, o Criador do universo, na figura do Pai, né, representando a Trindade Santíssima, aquele que estabelece as condições e que promete bênçãos da vida eterna em caso de obediência. E Adão, que embora não tenha nenhum poder de reivindicação, ele, se obedecesse, seria contemplado com as bênçãos. E caso de desobediência, seria também alcançado pela maldição, não somente ele, mas também a sua descendência. Dentro desse pacto, nós temos a promessa, que é a promessa de Deus no sentido mais amplo da palavra. Não meramente uma continuação da existência natural do homem, mas a vida elevada ao alto desenvolvimento da felicidade e da glória. Portanto, Adão foi de fato realmente criado num estado de santidade
ele não estava sujeito à lei de morte, porém, é importante que se entenda isso, que Adão não possuía ainda os mais elevados privilégios da existência. Ainda não havia sido elevado acima da possibilidade de errar, de pecar e de morrer. Ainda não possuía o mais alto grau de santidade, nem gozava a vida em toda a sua plenitude. Quando Adão estava no jardim do Éden, tudo era perfeito, maravilhoso, havia ali todas as condições para que ele pudesse atender e obedecer ao chamado de Deus e cumprir a sua vocação principal, que era adorar a Deus. Porém, esse estado da sua existência não era permanente até aquele momento e não estava no seu nível pleno de existência. Tanto é que a santidade de Adão deveria ser desenvolvida, o trabalho deveria ser desenvolvido, a terra deveria ser desenvolvida, potencialmente tudo estava ali, mas havia esferas daquela existência que deveriam ser aperfeiçoadas, lembrando, claro, como nós colocamos aqui, que ali naquela existência ele ainda tinha a possibilidade de pecar e tanto é que ele pecou. Somente através da obediência, segundo os preceitos da aliança, é que ele estaria acima dessa possibilidade de não pecar e, consequentemente, de não morrer. Os reformadores defendem a ideia de que o pacto ainda está parcialmente em vigor. Então, por meio de Adão entrou o pecado e recaiu sobre todos os homens a maldição. Se o pacto com suas maldições não vigorasse sobre a humanidade, a morte não teria passado para todos os homens. Se foi Deus quem fez o pacto com Adão, sendo o Rei Supremo, é ele quem decide continuar preservando o seu pacto ou não. Então Deus continua mantendo o pacto e acrescentou a graça para que esse pacto possa ser cumprido pela pessoa do Redentor, ok? Então, o que nós queremos dizer de uma maneira resumida é que as características desse pacto, elas eram marcadas pelas partes, de um lado Deus e de outro lado Adão como representante da humanidade. Havia ali as condições estabelecidas, Adão deveria obedecer e em caso de obediência incondicional, ele receberia então a perpetuação da sua condição e aí sim a vida na sua forma plena. Havia também as penalidades em caso de desobediência e as promessas que, como mencionamos, diziam respeito à vida no sentido perfeito, pleno e total da palavra. Ao criar o ser humano à sua imagem, Deus então fez essa aliança e dentro dessa aliança havia as responsabilidades que resumidamente dizia respeito à procriação, ao cuidado, ao domínio e à guarda do jardim, e tudo estava profundamente relacionado com o fato da adoração, como a gente viu no nosso módulo anterior. E claro, irmãos, somente um rei poderia dar ordens assim. Deus é o rei e Adão e Eva eram os seus súditos, e dentro dessa esfera de existência, ele era direcionado e conduzido por essa esfera e por esse pacto, vamos dizer assim. Soberania, sustento, relacionamento, responsabilidade, bênçãos e maldições formam o conjunto dos elementos do pacto da criação, usando uma terminologia da teologia bíblica, ou pacto das obras, usando uma terminologia da teologia sistemática, mas ambas falam de fato sobre a mesma questão. E só para finalizar essa aula, nós encontramos aqui, então, os 3 elementos desse pacto, que já foram mencionados, as condições que de fato eram a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição mais importante, comer de todo o jardim, desfrutar de todas as suas benéfices ou de todas as suas benfeitorias, de toda a sua riqueza, variedade e diversidade, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição, não coma desse fruto. A penalidade em caso de comer, certamente morrerá. Então, nós temos a penalidade da morte em todos os aspectos, como a gente viu. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna, a morte judicial.
se tem algo que realmente contaminou a criação de Deus, de fato, é essa questão da morte. E a morte, de fato, é algo assombroso. E a promessa, caso não comessem do fruto, então estava subentendido que o homem, caso obedecesse, ele viveria numa condição permanente e perfeita. Porém, como nós sabemos e já vimos, Adão e Eva desobedeceram a Deus, não cumpriram as condições do pacto, e por essa causa, por esse motivo, todos nós, por natureza, somos corrompidos e carregamos a culpa do nosso pai Adão. E isso é o que nos ensina Gênesis 3, Romanos 3, 9 a 18, e também até o verso 23, e também o texto de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, e outros versos também. É por esse motivo que Deus inseriu um novo elemento na aliança, que é a graça, por meio do Redentor vindouro, lá em Gênesis 3,15, e esse sim cumpriria em nosso lugar as exigências do pacto e levaria sobre si as nossas culpas, ok? A gente vai explicar isso um pouco mais à frente, mas é importante a gente entender que, na verdade, não há uma mudança. Um pacto não deu certo, Deus foi lá e estabeleceu outro. Não. Na verdade, são desdobramentos e a gente vai perceber como esse pacto, na verdade, ele é um só, ele vai se desdobrando e se desenvolvendo progressivamente à medida que Deus vai ampliando a sua revelação até ela chegar ao seu clímax, que é de fato a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, realizando a sua obra e terminando, inclusive, a sua existência terrena com a expressão está consumado, e ao ressurgir dos mortos, ele de fato conclui o seu trabalho naquele momento, e tudo isso está profundamente relacionado com a promessa pactual de Gênesis 3,15, quando ele carrega sobre si e leva sobre si todas as nossas culpas e transfere para nós, como herdeiros de Deus, todas as heranças que ele recebeu através da sua obediência. Nessa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre alguns elementos do pacto, para que a gente tenha uma noção interessante, uma noção que pelo menos nos dê uma visão geral desse aspecto da antropologia bíblica. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.